Salve, queridos! Pense em um assunto mal explicado, mal discutido, mal interpretado e, por consequência, mal compreendido. Esse assunto é a morte. Isso no mundo ocidental, porque em outras culturas, regiões, até mesmo religiões, a morte é algo muito mais bem compreendido. Eu até vim de preto para ficar de acordo com o tema do vídeo. A gente sabe que diferentes religiões abordam de formas diferentes, né, o tema. A gente vê, por exemplo, o espiritismo é uma religião, um grupo de pessoas que falam muito sobre o tema. Eu particularmente sou da tese de que quanto mais se fala, melhor a gente entende, né? Porque dá a chance de a gente conversar, falar a respeito, trocar ideias, né? Não falar não resolve, né? E claro que é normal e perfeitamente compreensível que a gente se espante com o falecimento de alguém, seja um artista famoso, um parente ou um amigo. Isso porque a gente vive na fantasia de que nós nunca vamos morrer. Claro, né? Porque se a gente ficar pensando nisso todo dia, nesse assunto, eu acho que não seria muito legal. É comum também a gente tentar encontrar motivos racionais para a morte. Por exemplo, quando alguém é acometido por uma doença grave, certamente vocês já ouviram algo do tipo: mas também ele não se cuidava. Mas ele fuma, ele bebe, ele é sedentário. É claro que bons hábitos ajudam, mas o que está por trás desses comentários é a técnica do medo. Ou seja, eu não faço o que ele faz, logo eu não terei o que ele tem. Eu não correrei o risco de pegar o que ele pegou. Veja, né? Se você cultua bons hábitos, continue. Se você não tem bons hábitos de saúde, alimentação e exercícios, é bom considerar isso também. Mas não é esse o ponto que eu gostaria de trazer, né? O que eu trago aqui é outra questão, é que não basta a pessoa ser acometida por uma doença grave, ainda a culpa é dela, né? Quantas pessoas nós conhecemos sempre tiveram hábitos saudáveis, nunca fumaram, beberam, faziam esportes e morreram em questão de meses devido a uma doença grave. E mesmo nesses casos, né, a gente ainda ouve, sabe o que é? Ele guardava muitas coisas dentro dele, né? Ele somatizou. Tudo isso para quê? Para a gente se convencer de que a gente não corre o risco de morrer. E claro que esse é um assunto bem controverso, né? É evidente, né, que a vida que vivemos já é algo complexo da gente compreender. Imagina a morte, né? Então, para fazer esse vídeo, eu pesquisei na Bíblia, claro, né? Mas também em outras fontes. Ao ver, eu vi diversas pessoas, sejam eles estudiosos, pastores, enfim, várias pessoas falando sobre o tema, e é muito comum, né, a gente ter opiniões bem distintas. Alguns chegam até a discutir, né, não só nesse tema, mas em qualquer tema religioso, né? Muitas vezes acontece uma verdadeira rinha teológica, né? As pessoas brigam por determinado tema, né? Por isso que é bom a gente sempre ir na fonte original, ou seja, na dúvida, recorra à palavra, por isso que o canal chama Palavra S.A. A Bíblia ela é um texto escrito por homens, mas com inspiração divina. A interpretação é somente dos homens, por isso que dá confusão. O que eu trago aqui é apenas e tão somente o que eu li e aprendi na Bíblia. Não é a minha opinião. Sempre que eu trouxer a minha opinião, eu vou deixar isso claro, tá bom? Bem, a morte, como sabemos, é uma realidade universal e inevitável, e tem sido objeto de reflexão em todas as
culturas e religiões. Não tem religião que não trate sobre a morte. Na Bíblia, a morte é um tema central que é abordado de várias perspectivas. Ela não é vista apenas como fim da vida física, mas também como um evento de profundo significado espiritual e teológico. Esse vídeo traz uma visão sobre a concepção bíblica da morte, abordando suas origens, significados, consequências e esperanças que estão associadas. Então, assim, da onde veio a morte? Porque a gente podia viver num mundo que não tivesse morte, né? Vamos voltar lá no livro de Gênesis, né? No Jardim do Éden. A Bíblia ensina que a morte entrou no mundo como consequência do pecado. Então, no relato da criação de Gênesis, Deus cria o homem e a mulher e os coloca no Jardim do Éden com uma única proibição. Eles não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está no capítulo 2 de Gênesis, nos versículos 16 e 17. Isso, né, a gente sabe, né? Mas é interessante que na Bíblia ela não fala que é uma maçã, ela fala fruto da árvore do conhecimento, né? E aí teve então a desobediência e a queda. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, porque Satanás, na forma de serpente, foi lá, falou, vocês podem comer, não vai acontecer nada, que não sei o que. Também a gente sabe dessa história, né? E essa desobediência, conhecida como a queda, trouxe a morte ao mundo. Então Deus disse a Adão, porque és pó e ao pó voltarás. Isso está em Gênesis capítulo 3. Esse versículo destaca a consequência direta do pecado original na entrada da morte no mundo humano. E eu aqui, com todo respeito, eu me permito discordar do texto bíblico e trazer a minha opinião. Então agora o que eu vou falar é a minha opinião, não está na Bíblia, né? Eu acredito que quando morremos, a gente não volta ao pó. Por quê? Porque a gente nunca deixou de ser pó. Então nós viemos do pó, vivemos como pó e morreremos como pó. O Carl Sagan, aquele brilhante cientista norte-americano, ele disse que fomos feitos de poeira de estrelas, o que está correto. Todos os elementos que nos formam foram construídos no interior de uma estrela, no processo de fusão atômica do hidrogênio, né, que é o elemento mais abundante e simples do universo. Então, nesse processo de fusão atômica, né, o hidrogênio se funde e nessa fusão cria o hélio. Só que, ao criar o hélio, sobra energia, e essa energia é a energia do Sol, né? Aí depois, a fusão atômica continua, depois do hélio, aí vem os outros elementos, né? Oxigênio, carbono, enxofre, ferro, e depois, né, os elementos, eles não vêm todos da fusão de uma estrela, depois precisa ter uma energia maior ainda, que acontece com a explosão de uma estrela, ou de mais de uma estrela, e nessa explosão vem toda a tabela periódica, certo? Então, assim, a gente nunca deixa de ser pó, né? A morte também é relatada na Bíblia como o salário do pecado. Quando Paulo de Tarso, e eu fiz um vídeo aqui no canal sobre Paulo de Tarso, assista lá, esse é um personagem imperdível, ele reafirma essa conexão, né, entre o pecado e a morte nas suas cartas. Na carta de Romanos, capítulo 6, ele declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Aqui a morte, na carta que ele escreveu, é vista como a consequência inevitável do pecado. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, quando ele fala uma vida de pecados, pode levar à morte. Porque o salário que o pecado cobra é a morte da própria pessoa. E a gente sabe, né, várias pessoas, tem aí muitos artistas que morreram precocemente porque viveram uma vida complicada, né? Ainda na carta de Romanos, já no capítulo 5, o Paulo fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, que é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, assim, a descendência de Adão, que é a humanidade, já nasce no pecado. O versículo de Romanos 15, ele reforça que a morte entrou no mundo por meio do pecado de Adão e passou para os seres humanos. Depois Paulo diz que apenas com a vinda de Messias, que é Jesus Cristo,
é que houve a redenção da humanidade e a vitória sobre a morte. Ou seja, a humanidade caiu com Adão, mas foi recuperado com a morte de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então, assim, antes de eu tentar explicar a morte na perspectiva bíblica, e é evidente, como eu sempre falo, isso aqui é um resumo, não dá para aprofundar tudo, porque senão o vídeo ia ficar de 12 horas, entendeu? Então, assim, uma visão resumida, eu recomendo que você pesquise mais, se você tiver interesse, né? Então, antes de a gente explicar essa visão da morte na Bíblia, eu creio que seja importante esclarecer alguma coisa, né? Primeiro, que não existe uma morte apenas na Bíblia, que é a morte física. A Bíblia traz outros tipos de morte, até piores do que a física. Segundo, quando pensamos em morte, além da dor da perda, claro, né, pensamos para que a gente, onde que nós vamos depois da morte física? Né? Eu sei que você imagina 3 possibilidades: o céu, o inferno e o purgatório. Quando me perguntam para onde eu acho que eu irei, né, depois da minha passagem, eu sempre digo, eu não sei para onde eu vou, mas não importa onde eu vá, eu vou reencontrar amigos em qualquer desses lugares, ou seja, sozinho eu não vou ficar, porque eu tenho amigos nos 3 lugares, isso é fato. Né? A Bíblia fala do reino do céu, porém, quem ajudou a propagar a ideia desses lugares, e ajudou muito o trabalho da igreja na Idade Média, foi Dante Alighieri e seu livro, A Divina Comédia, que eu tenho aqui comigo, que é esse aqui, ó. Né? Esse daqui, existem inúmeras versões, esse daqui é bem legal, porque ele tem, aqui, apresentação, parará, tá aqui, comentários, não sei o que, tem ilustrações, é um livro bem legal da gente ler e ver. Ele é um livro interessantíssimo, que eu recomendo a leitura, mas caso você se interesse, evidentemente, mas assim, leia um livro com explicações, assim, livros sobre as interpretações sobre esse livro, porque ler o original pode ser pesado para alguns, porque ele usa vamos dizer assim, uma escrita que não é da nossa época, então fica um pouco mais diferente. O original dá para ler também, então, mas geralmente uma explicação mais contemporânea sobre o livro é melhor. Então, esse livro ele traz uma visão bem clara e didática sobre os 3 lugares, que é o céu, o purgatório e o inferno. E é claro que as pessoas sempre comentam mais sobre o inferno, né? Parece que o livro trata apenas do inferno, e não é só isso. Ele fala dos diferentes níveis de inferno, chamados círculos, de acordo com os pecados que cada um cometeu. Então, dependendo do que você fez, você vai para um círculo do inferno. Aí depois você vai lá até o fim, não sei o que, depois volta, né, vai para o purgatório, aí ele comenta o purgatório até ele falar no céu. Né? Assim, se esse daqui não fosse um canal sobre a Bíblia, eu falaria mais desse livro, né? Porque ele é muito bom. Né? Aliás, antes de começar esse canal, eu estava em dúvida se faria um canal sobre filosofia, sobre livros interessantes, qualquer um que seja, ou sobre a Bíblia. Eu acabei decidindo pelos textos bíblicos, porque eu acho que ele pode ajudar mais as pessoas entre essas opções que eu cogitei. Então, assim, vamos falar da morte. Né? Então, essa morte física, que é a mais conhecida. A morte física, o que é de acordo com a Bíblia? Cessação da vida biológica, claro. Na Bíblia, ela é frequentemente descrita como um retorno ao pó, como eu falei antes, refletindo a criação do homem a partir do pó da terra. Isso está em Gênesis capítulo 2. No livro de Eclesiastes, que eu já fiz um vídeo aqui também, veja lá, que é muito bom, um livro escrito pelo rei Salomão, ele faz uma reflexão sobre a vida, como é viver bem, não sei o quê, né? Então, assim, vale a pena. Mas no capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastes, ele fala: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Esse versículo resume a visão bíblica da morte física como a separação do corpo e do espírito, como o corpo retornando ao pó da terra e o espírito voltando a Deus. A analogia que muitos fazem é da lâmpada, então a lâmpada representa o corpo físico, a energia elétrica, a alma, o espírito divino, né? Então
Se você só tem só a lâmpada sem energia, não serve para nada. Se você tem só energia e não tem a lâmpada, ela não ilumina, né? Então, o que a Bíblia fala sobre a morte física? Então, fala da transitoriedade da vida. A Bíblia, ela enfatiza a brevidade e a fragilidade da vida humana, né? O salmista, que eu também já fiz um livro sobre salmos, veja aí no canal, compara a vida a uma sombra passageira e uma erva que murcha. Isso está no Salmo 102, capítulo versículo 11, no 103, no 15 a 16. A necessidade de sabedoria, a consciência da mortalidade leva à busca de sabedoria, e Moisés ora, eu também fiz um filme sobre Moisés aqui no canal, ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Isso está no Salmo 90. No Salmo 144, diz, o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Então, esse versículo reforça também a transitoriedade da vida humana. A segunda morte que a Bíblia fala é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Então existe a morte física e agora fala sobre a morte espiritual. A morte espiritual é descrita como a separação de Deus devido ao pecado. Essa separação é a verdadeira essência da morte, pois Deus, né, que a Bíblia fala, é a fonte da vida. Em Isaías, que foi um profeta, e eu também fiz um vídeo sobre profetas, no capítulo 59 de Isaías, versículo 2, fala, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse versículo destaca como o pecado cria uma barreira entre Deus e os seres humanos. Então, o que a Bíblia fala? Existe Deus e os seres humanos. Os seres humanos, por pecarem, acabam construindo uma barreira entre eles e Deus. Bom, e aí? Existe a morte física e a morte espiritual. Qual que é a consequência da morte espiritual? O que o texto bíblico fala, que a morte espiritual ela tem implicações eternas. Por quê? Porque determina o destino da alma. Sem a reconciliação com Deus, a separação continua após a morte física, resultando na condenação interna. Então é isso que a Bíblia fala sobre condenação interna. Então assim, o homem ele surge da fusão, da alma, então o sopro divino com a matéria, a separação, a morte física, e aí você pode ter a alma voltar para Deus ou ser perdida para sempre, que é na condenação interna. Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 8, ele fala, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Esse versículo ele sugere que viver segundo a carne leva à morte espiritual, enquanto viver segundo o espírito leva à vida. E é natural, que a inclinação da carne é a morte, porque você tem aí tudo que a gente tem aqui no mundo, físico, você vê como degrada, certo? Então, ele fala, a inclinação da carne é a morte. A morte é a redenção, a morte de Cristo. Então a Bíblia fala também, claro, o centro da mensagem cristã é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para redimir a humanidade do pecado e da morte, que tem uma expiação substitutiva. Então assim, Jesus tomou para si o pecado do mundo, então, nessa substituição, e sofreu a penalidade da morte no lugar da humanidade. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui em Isaías, também um profeta, no capítulo 53, Isaías, que é um profeta bem legal, os profetas maiores. Eu também, como eu comentei, tem um vídeo aqui sobre os profetas. Esse é um que é interessante ler. Em João, no Evangelho de João, logo no capítulo 1, o João Batista proclama Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, destacando o papel de Jesus como o Redentor da humanidade. Ele fala também sobre a vitória sobre a morte, a ressurreição de Jesus é a prova da sua vitória sobre a morte.
E ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso a gente vê também na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E então a ressurreição é central para a fé cristã. Por quê? Porque demonstra que Jesus derrotou a morte e ofereceu a mesma esperança a todos que creem. Também a Bíblia fala da morte eterna, então a promessa da dívida eterna, a promessa da vida eterna. Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador são prometidos, né, da vida eterna, superando assim a morte espiritual, que é a separação da alma de Deus pela eternidade. Então, o conceito que aprendemos hoje, o que é a morte espiritual? É a separação eterna da alma de Deus. Em João, no Evangelho de João, capítulo 3, ele diz, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou falar disso aqui mais para frente, sobre o que Paulo fala, né, nas cartas que ele escreve. Por exemplo, em Romanos 6, Paulo fala: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Já João, capítulo 5, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse versículo, o que ele enfatiza? Né? Enfatiza que a fé em Jesus resulta na passagem da morte espiritual para a vida eterna, que é que eu vou falar de Paulo mais para frente. A Bíblia fala também da morte dos justos e dos ímpios, né? Na esperança na morte dos justos. Então, a Bíblia fala para os justos ou aqueles que estão em Cristo, a morte é a entrada na presença eterna de Deus. E Paulo de Tarso expressa essa esperança, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele escreve isso na carta aos Filipenses, logo no capítulo 1. Ele já sabia que o destino dele ia ser difícil, tá certo? Então ele falava: olha, eu não estou sofrendo com isso. Por quê? Porque eu sei que eu estarei com Cristo, então estou tranquilo. A morte fala também sobre o que é, né? A Bíblia fala sobre o que é a morte, que é o descanso eterno. Então, na Bíblia, a morte é vista como um descanso das batalhas, né, da vida. E diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Aqui também fiz um vídeo sobre o Apocalipse de João, que é um livro complexo, mais difícil de ler. Vejam lá o vídeo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz, eu também fiz um vídeo sobre a carta de Paulo aos Coríntios, que está aqui no canal. Ele diz o seguinte: estamos confiantes, sim, de bom ânimo, preferindo estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Esse versículo reflete a confiança dos crentes de que estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. É claro, quando a gente lê de forma contextualizada, parece que Paulo está pregando aqui o fim da vida. E não é isso, não é? Ele está confortando as pessoas, né, dessas igrejas, das cidades que ele visitou em suas inúmeras viagens, sobre, né, a vida com Cristo, o que significa viver em Cristo, o que significa depois da morte. Então ele está tentando explicar isso, lembrando que a igreja primitiva, nessa época de Paulo, tinha muitas dúvidas, e lembrando que são dúvidas complexas, porque hoje, quando a gente estuda 2000 anos depois, falando do Novo Testamento, a gente ainda tem que ir com calma, explicar, mas isso é 2000 anos atrás, né? A Bíblia fala da ressurreição e a nova vida. Os cristãos, então, aguardam a ressurreição dos mortos. Quando receberão corpos glorificados, viverão eternamente com Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, isso é Apocalipse, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, nós seremos transformados. Isso está na carta em 1 Coríntios, na carta de Paulo, capítulo 15. E aqui o que o texto diz é que todos que morreram estão dormindo, aguardando a volta de Cristo. Não importa o tempo que leve, para ele será como um piscar de olhos. Então a Bíblia fala que quem morreu está aguardando a volta de Cristo, onde será julgado,
Mas para eles que morreram já, foi como se fosse um piscar de olhos, né? Entre o dia da sua morte e a volta de Cristo. E terceiro, a terceira morte, né, que a Bíblia fala, a condenação da morte dos ímpios. Então, para os ímpios, ou aqueles que rejeitam a Cristo, a morte leva à condenação eterna. Então, lá está no juízo final, né, que quando a Bíblia descreve um julgamento final, onde os ímpios serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 20. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse versículo descreve a condenação final dos ímpios, então aqueles que não vivem em Cristo. Fala da separação eterna, então a morte eterna é a separação permanente de Deus, e irão esses para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus 25. A Bíblia fala também de um estado, que é o estado intermediário, que é a alma após a morte. Então a Bíblia sugere que é um estado intermediário entre a morte física e a ressurreição final. Existe na Bíblia, no Novo Testamento, uma parábola do rico e Lázaro. Esse Lázaro não é aquele que Jesus ressuscitou, é outro, né? E Jesus conta a história do rico e Lázaro em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas menciona essa história, indicando um estado consciente após a morte, onde os justos estarão em consolo e os ímpios em tormento. Não dá para... Talvez eu faça um vídeo sobre essa parábola, mas para resumir bem, o Lázaro era um cara todo cheio de chaga, uma coisa... O rico era um cara bem rico, bem de vida, e esse Lázaro ficava na porta dele, todo lascado, os cachorros lambendo suas feridas. Aí depois um dia os dois morrem e tal, e chega lá, o rico morre depois de Lázaro e vê Lázaro junto a Moisés. E o rico está lá sofrendo e tal, e Moisés, ele pede para Moisés: fala para o Lázaro trazer alguma coisa aqui para eu, né, minha língua que está ardendo, que não sei o quê. E aí Moisés explica para o rico que não é bem assim, né, porque ele está achando que Lázaro é o quê? Teu servo, né? Hoje o nosso foco é falar sobre a morte e não sobre essa parábola. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, eu estou trazendo aqui várias abordagens sobre a morte, né? Jesus disse ao ladrão na cruz. Então, Jesus é crucificado, né? A gente também conhece essa história, então ele está lá. Ele não foi crucificado sozinho, né, no meio de ladrões, e crucificado estava um ladrão e falou para Jesus que acreditava nele e tal. Ele falou assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Esse versículo sugere um estado imediato de bem-aventurança para os justos após a morte. Aí, só um parênteses aqui interessante, né? Veja só o que uma vírgula traz, né? Diferentes interpretações que vem da tradução. Então, quando Cristo, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, significa que estou te falando hoje que você estará comigo no paraíso. Quando? Não sei. Vai estar no paraíso. Se na tradução a Bíblia é colocada antes, dá a entender outra coisa. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma tradução equivocada, porque depois que Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele ainda esteve com os apóstolos, né? Mais de 400 pessoas viram ele andando. Então, assim, não é hoje, tem um entre a morte e a subida dele ao céu, a ascensão dele ao céu, teve um tempo. Tá? Bem, só um detalhe por conta da vírgula, né? Você vê como a Bíblia é um texto complexo, uma vírgula só pode dar uma interpretação bem diferente. Então ele fala do paraíso, né, e o seio de Abraão. Os justos são recebidos num lugar de descanso e consolo, referido como paraíso. Isso está em Lucas 23, ou seio de Abraão em Lucas 16, que é o exemplo aqui da parábola. Também a ressurreição dos mortos, que a Bíblia traz. Então a ressurreição dos mortos é uma crença fundamental do cristianismo, portanto do Novo Testamento. Isso não tem no Antigo Testamento. Então, no final dos tempos, todos os mortos ressuscitarão e serão julgados.
sobre a primeira ressurreição. Os justos ressuscitarão para a vida eterna. Então, em 1 Tessalonicenses, que é uma carta de Paulo de Tarso, no capítulo 4, fala isso. No Evangelho de João, capítulo 11, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esse versículo enfatiza, né, a promessa de ressurreição para os crentes, para quem acredita. A segunda ressurreição, os ímpios ressuscitarão para o julgamento e condenação eterna. Isso está no livro de João, capítulo 5. E em Daniel, um profeta, que eu também fiz um vídeo aqui sobre Daniel, vale a pena assistir, vale a pena muito ler o livro de Daniel, que foi um profeta maravilhoso, fala sobre Daniel na vida dos hebreus no exílio da Babilônia, conta sobre Nabucodonosor, o que aconteceu, Daniel na cova dos leões, enfim, né? É uma história bem legal. Então, em Daniel 12, ele fala: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E esse versículo do Antigo Testamento também fala da ressurreição final e do julgamento. Então, assim, concluído. Então, são 3 mortes, né? A primeira, a física, que é a separação da alma da matéria. A segunda, a morte de uma vida de pecado e longe de Deus e Cristo, ou seja, uma pessoa pode estar viva, mas morta para Deus, né? E a terceira, que é a pior, que é a morte, em definitiva, a morte da alma, que é a morte eterna, né? Da pessoa que vive para o pecado. Então, assim, vamos analisar racionalmente a visão comum que muitas pessoas têm. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, se ele morreu pelos nossos pecados, eu não preciso fazer nada, porque ele já limpou minha barra, né? Eu posso pecar quanto quiser, porque depois ele me perdoará e eu estarei de boa com Deus. A morte não existe, porque quando eu morro eu continuo vivendo pela minha alma, e beleza. Então, mas será que é tão fácil assim? Será que a gente pode ficar vivendo uma vida de pecado, a gente pode ficar de boa? Por isso que a Bíblia traz essas diferentes mortes para explicar que as coisas assim, não são assim tão fáceis. Então, assim, a pessoa vive aqui, morre fisicamente, dependendo de como ela vive, ela pode ter ou não essa redenção divina. E Paulo diz que a redenção divina não é conquistada pelo homem, né? Eu já falei disso em outro vídeo também. De acordo, assim, pela interpretação, né, que a Bíblia fala aqui, não há nada que o homem possa fazer para conquistar a salvação. Né? Ele só consegue apenas pela graça de Deus, segundo Paulo agora, mediante a crença em Cristo, que significa acreditar e viver de acordo com esta crença. Ou seja, como eu falei, nada do que o homem possa fazer vai fazer dele uma pessoa, uma alma salva por Deus, né, para ter a redenção de Deus. Porque senão seria uma gincana, um Excel, né, de tarefas, uma lista de tarefas para serem feitas, eu gabarito todas, então eu vou para o céu. Não. É Deus, segundo Paulo, segundo a Bíblia, no Novo Testamento, a pessoa só consegue a redenção divina se ela vive de acordo e acredita e tem fé em Cristo. Então, assim, tem fé em Cristo não é se acredita em Cristo, acredita, e ter uma vida de pecado. Não é isso. É acreditar e viver de acordo. Veja só, a gente sabe, né, que é impossível para qualquer ser humano ser igual a Cristo. É impossível. Por quê? Porque ele era humano divino, nós somos só humanos. Porém, de acordo com a religião cristã, católica, apesar de nenhum de nós conseguirmos ser igual a Cristo, é nosso dever tentar copiá-lo. Entende a diferença? Se você viver de acordo com Cristo, fizer tudo o que Cristo falou, você vai ser igual a Cristo? Não, não vai. Né? Por uma questão atávica ao ser humano. Mas é nosso dever tentar copiá-lo, para ter uma vida íntegra, para que depois aconteça, né, com essa pessoa a redenção divina.
Então, a visão bíblica sobre a morte, ela é rica, complexa, porque o tema é rico e complexo, né? E integra elementos de justiça, misericórdia, redenção e de esperança. Né? A morte é vista como uma consequência do pecado, mas também como uma porta para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Para quem acredita, a morte é uma transição para a presença de Deus, enquanto para os descrentes é uma separação eterna de Deus. Essa compreensão bíblica da morte oferece não apenas uma explicação do fenômeno da mortalidade, mas também uma esperança transformadora de vida eterna. Então, como eu disse, né, essa é uma visão super resumida sobre o tema pela Bíblia. Cabe a você acreditar ou não, viver da forma que você considerar mais adequada a você. Como eu já comentei em outros vídeos, esse canal não tem a intenção de converter ninguém a nada. Cada um é livre para seguir o que quiser. Meu objetivo com o Palavra SA é levar os textos bíblicos para o maior número de pessoas, para leigos que nunca tiveram, né, a oportunidade de ler, de ver, de aprender. E é uma pena porque os textos são muito interessantes, levam a gente a reflexões bem importantes, né? E essas reflexões podem ter um impacto positivo na vida de todos. Muito bom. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.